Você está em Tela Política com mais uma entrevista com personalidades da política da nossa região, do nosso estado e do nosso país. No estúdio do SBT em Rio Preto, a gente recebe hoje André Codialglanian, ex-delegado da Polícia Federal, vice-prefeito de Lins, enfim, uma carreira ligada, inclusive, nessa vida pública. Vamos falar um pouco sobre isso na entrevista de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aí os ouvintes que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui com você. Bom, quero aproveitar um pouco dessa sua ligação com a segurança. Enfim, você fez uma carreira, em vários momentos na Polícia Civil, na Polícia Federal, inclusive, chefiando a Polícia Federal em Rio Preto também. A pergunta que eu faço é o seguinte: a gente vive um momento em que o número de liberação de armas tem batido recorde no país e a apresentação de projetos que envolvam arma de fogo também batendo recorde. Peguei até um número aqui, fazendo um levantamento junto a dados aí do Congresso, que o número de liberações entre 2019 e 2022 foi aí de 296 projetos, melhor dizendo, apresentação de projetos, 296 projetos de lei ligados a esse tema. O senhor, pela sua experiência, acredita que esse tipo de caminho é a solução para a segurança aqui do Brasil? Olha, o Brasil passou por um momento de desarmamento, com a política da entrega de armas. Então, muitas pessoas agora, como o presidente, ele fomenta essa ideia, muitas pessoas que comungam com o pensamento dele procurou aqui adquirir armas de fogo. Eu acho que o cidadão tem o direito de opção, de escolha de ter a sua arma de fogo. Isso não é impositivo, é para quem tem afinidade, para quem passa por um processo de autorização de compra de arma, que envolve o aspecto psicológico, o aspecto prático do manuseio da arma. Não vejo problema nenhum e creio que esse número ainda vai crescer e muito. O Brasil tem muito espaço para crescimento, na minha visão. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que, inclusive, no eventual segundo mandato, deve facilitar ainda mais o acesso ao armamento. De certa forma, isso não acaba facilitando com que, por exemplo, integrantes aí de organizações criminosas tenham acesso com mais facilidade a esse armamento? Não concordo. Eu acredito que as pessoas do crime, os criminosos, já estão armados. A população civil está desarmada. Então, é uma balança que não fecha, uma conta que não fecha. Eu entendo que a pessoa tem o direito, sim, de ter a sua arma em casa para a sua autodefesa e defesa do seu patrimônio. O caminho não seria, então, investimentos maiores em segurança pública? As duas coisas, uma coisa não compete com a outra. Na minha visão, eu acredito que o cidadão armado não compete com a segurança pública melhor equiparada. As duas linhas seguem paralelas. Voltando um pouco ainda, falando um pouco dessa sua ligação da segurança pública com essa carreira na vida política, o senhor se identifica com os anseios, com as diretrizes, enfim, da bancada da bala no Congresso? O senhor se identifica com os projetos que são apresentados? Enfim, a pessoa que está nos acompanhando agora e olhe para o senhor e fale, realmente essa pessoa tem essa característica ou não? Sim, me identifico. Eu sou um policial, fui policial civil por 9 anos como delegado de polícia. Sou policial federal há 22 anos. E sim, uma tendência natural é concordar com o armamento de forma controlada pelo Estado, não é uma forma aleatória, vamos dizer assim. Então, tudo passa por um controle. O crime está descontrolado e armado. O cidadão de bem está procurando ter a sua arma para a defesa da sua família e da sua propriedade. Sou totalmente de acordo. E quais outras bandeiras que o senhor acredita que fazem sentido com o seu entendimento de Brasil e de São Paulo? Na segurança pública? Exatamente. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Polícia Civil hoje trabalha com um déficit de 40% no seu efetivo. Quer dizer, um policial civil tem que trabalhar por 4. É uma Polícia Civil que precisa ser renovada, precisa de concurso público urgente. Deveria abrir 2 concursos públicos por ano no final desses 4 anos para atingir a metade do déficit que falta. É uma polícia mal remunerada, um dos piores salários dos delegados de polícia e das demais categorias, como escrivães, investigadores, carcereiros, do país. Então, não tem cabimento. É um Estado que não investe na polícia investigativa, que é a Polícia Civil, e também não investe a contento na polícia preventiva, que é a polícia militar. O senhor acredita que um caminho para melhorar ou para, tornar um pouco mais eficiente o trabalho da polícia seria uma unificação ou um trabalho de forma conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar até Polícia Federal? As polícias do Estado, eu não acredito na unificação. Eu acho que isso é uma utopia. Cada um tem as suas características próprias e deve continuar assim. Agora, o compartilhamento de informação não quer dizer polícia única.
Isso sim, isso tem que ser fomentado e buscado sempre, a troca de informações. Agora, com o RG unificado, que está sendo já implementado, isso vai facilitar muito, porque os bancos de dados vão se conversar. Então, acho que daqui para frente, a tendência da troca de informações vai ser mais ágil, banco de dados único e, além do que, as investigações em curso que uma e outras fazem, devem se conversar. Pegando um gancho, né, sobre essa questão dos bancos se conversarem, etc., a gente sabe que a região, principalmente aqui o interior de São Paulo, né, por várias entradas, principalmente ali na região, no eixo Raposo Tavares, no eixo Marechal Rondon e também nesse eixo Washington Luiz, são locais de grande fluxo de casos de tráfico de drogas. Sim. São pessoas que entram com a droga pelo centro-oeste, a grande modo, e entram depois no sudeste, aqui por meio de São Paulo. A famosa rota caipira. Rota caipira do tráfico. O que falta para conseguir mudar isso? Qual que é o caminho para conseguir, talvez, inibir um pouco dessa ação? É uma pergunta difícil, porque o comércio de cocaína é um business, é um negócio. Enquanto houver consumidor, vai haver o tráfico, né? O que falta é uma política de Estado envolvendo outros países vizinhos para que eles combatam a produção da cocaína, da maconha em seu território, para que diminua essa entrada, essa migração da cocaína pelo Brasil para fins de exportação. Então, na minha visão, é um enxuga-gelo que precisa ser combatido e é combatido. Todos os anos a Polícia Federal bate recordes de apreensão, mas não tem surtido efeito, inclusive no preço final da droga para o consumidor, né? É o mercado. Se você tirasse de circulação, o preço subiria. E a gente não vê isso acontecer. Então, na minha visão, falta uma política de endurecimento com os países circunvizinhos, nossos vizinhos aí da América do Sul. E o senhor enxerga um diálogo a caminho para que isso aconteça ou realmente é algo que não se é colocado na mesa, não é se colocado em pauta? Olha, eu acho que falta uma diplomacia forte, né? Isso falta. E esse diálogo, todo mundo sentar à mesa e conseguir negociar, seria o início, né, de um trabalho. O início de um trabalho. O problema é a corrupção, né, que assola esses países e que é difícil controlar. Essa é a minha visão. Mas isso não vem de agora, isso vem de décadas. Né? Não é o problema de um governo, e sim de governos que passaram. Mas a solução, ou pelo menos amenizar a situação, é uma política integrada entre os países vizinhos. A gente está falando da droga entrando no país, toda essa confusão, todo esse problema que envolve. Quando chega dentro do Estado, e vamos falar do consumo e do comércio local, a Polícia Civil está preparada para investigar como funciona toda essa engenharia do tráfico de droga local, e a Polícia Militar está também preparada para conseguir chegar até essas pessoas que fazem a venda, os barões da droga, ou é mais ou menos a mesma questão envolvendo essa entrada no Brasil? É um enxuga-gelo a todo momento, fazendo apreensões, fazendo prisões, mas o problema não acaba nunca. Uma vez que a droga entra, né, aí compete às polícias fazer o trabalho delas. E sim, a Polícia Civil é equipada, ela conhece, tem expertise, a Polícia Militar também tem expertise, prisões são feitas aos milhares diuturnamente. O problema é que a droga entra, né? Então fica esse prende, solta, nossas cadeias superlotadas, e isso tem que, de certa forma, diminuir em razão dos países produtores e exportadores para o Brasil. Aproveitando que o senhor está aqui pelo seu know-how com Polícia Federal e com Polícia Civil também, a gente está vivendo um momento de novo cangaço, né? A gente tem visto muitos casos de novo cangaço em várias partes do país. Tivemos aqui na região de Araçatuba, no ano passado, um grande caso que repercutiu internacionalmente. O aperfeiçoamento da bandidagem, a falta de uma investigação mais apurada sobre eles. Qual que é a leitura que o senhor faz desse momento do novo cangaço? A leitura é uma só. O PCC, primeiro comando da capital, se tornou uma multinacional, extremamente equipado e rico, equipado e... Uma estrutura financeira muito forte, capitalizado? Capitalizado, né? Eles investem pesado no armamento, no planejamento e na execução. A Polícia Federal, neste caso de Araçatuba, prendeu todos os integrantes. Acho que está na 19ª fase, ou não, 11ª fase, e onde todos eles foram buscados e presos, né, em razão de trabalho de inteligência da PF. Mas é isso. Hoje o PCC é uma realidade,
ultrapassou fronteiras, está na Europa, está em todos os países da América do Sul, principalmente no Paraguai, e é um movimento que surge dentro das cadeias do Estado de São Paulo. Consegue reverter esse cenário? Difícil. E qual seria o caminho? Ou não tem um caminho para isso? É mais ou menos, usando o mesmo trocadilho, um enxugar-gelo constante. O caminho é descapitalizar o crime, é investir no rastro, acompanhar o dinheiro, acompanhar os lucros, desmontar os esquemas de lavagem de dinheiro, como tem feito. Recentemente, uma frota de ônibus da capital paulista era administrada pelo PCC. Isso é uma forma de lavar dinheiro. O PCC está em outras frentes dentro do Estado. Então, é identificar, congelar contas, bloquear, sequestro de bens e descapitalizar. É uma grande força-tarefa, uma dedicação bem intensiva para conseguir, né? Exatamente. Vamos falar um pouco de vida pública. O senhor teve essa carreira na polícia e decidiu ir para a política. Quando foi o momento da virada de chave? Marcelo, o momento foi após 31 anos de atividade policial. Eu estava como delegado-chefe da Polícia Federal de São José do Rio Preto, já procurando me reinventar como pessoa. Estava indo trabalhar, mas sem aquele ânimo. Eu senti que eu precisava de ares novos. Foi quando eu recebi um convite do prefeito de Lins, nosso prefeito, doutor João Pandolfi, para seguir como vice, né, na chapa que ele compunha. Eu entendi que era um momento bom para mim, porque eu já buscava uma renovação, e após refletir, levei ao conhecimento e ter formado convicção junto com a minha família, que me apoiou nessa iniciativa. Levei a informação ao meu superintendente da Polícia Federal e pedi para sair do cargo. Com isso, houve uma renovação na Polícia Federal. Um delegado mais jovem, com mais, vamos dizer assim, garra, porque eu fiz o que eu poderia ter feito na Polícia Federal. Eu reformei a Polícia Federal de São José do Rio Preto por 2 vezes, com verba do Ministério Público do Trabalho, por forma de TAC. Trocamos todo o parque tecnológico da delegacia, trocamos todo o mobiliário da delegacia, ar-condicionados, estrutura do prédio. Foi na minha gestão também que conseguimos, com a Prefeitura de São José do Rio Preto, um terreno de 18 mil metros para a construção da sede nova. Foi na minha gestão que ele citou o projeto executivo da obra, foi na minha gestão que ele citou a obra, e foi na minha gestão que a obra da nova sede da PF de Rio Preto iniciou. Então, eu acho que eu cumpri a minha parte, e durante tudo isso, apreensões, recordes foram feitas, a gente nunca abriu mão da repressão ao crime, crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, crimes no âmbito da justiça eleitoral foram fortemente investigados na nossa gestão, e ao fechar um ciclo eu achei que deveria me renovar. Eu dei minha parte, fiz a minha contribuição e com todos os cursos, os treinamentos recebidos, eu acredito e estou empregando isso na gestão. Eu acho que eu estou contribuindo com a sociedade, com o meu aprendizado depois de 31 anos no serviço público, né, revertendo isso em boas ações, em bons programas de governo, junto ao prefeito João Pandolfi, lá na cidade de Lins. O senhor está com o cargo, né? Essa é a sua primeira experiência pública na política, foi no cargo executivo de vice-prefeito de uma cidade importante da região centro-oeste do estado, e agora vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Como que o senhor acha que deve ser o André se eleito ali, participando das decisões do estado, da legislação do estado? A minha característica nunca será mudada em razão da política, né? A minha conduta sempre vai ser pautada pela probidade, honestidade, transparência, lisura, respeito com o dinheiro público, fiscalizando os atos do governador, independente de quem seja o governador, mesmo que seja do meu partido, a fiscalização será uma só, porque a política ela não termina em si mesma, né? A política é feita para as pessoas, para quem precisa. E esse sempre será nosso guia, minha postura, que em razão da minha formação familiar e tudo mais, e toda a minha construção de personalidade, caráter e moral, continuará comigo e na política. O senhor é uma pessoa que está numa carreira curta na vida política. Qual a leitura que o senhor faz da política hoje? Onde está o principal erro? Quais são os principais erros da política brasileira e da política estadual também? A política estadual, no meu ponto de vista, é a falta de renovação. No partido do governo, o PSD,
PSDB? PSDB está no poder há 28 anos. Então, eu acho que isso tem que ser revisto, tem que ser mudado. O político não pode fazer da política o seu meio de vida. Eu venho de uma outra, eu não dependo da política. Outubro está aí, se eu não conseguir ser eleito, a minha vida continua, eu tenho meu salário, eu briguei pelo meu espaço na sociedade. E acredito sim que um dos maiores erros é a falta de oxigenação, é a falta de renovação das pessoas que estão na política. Não o novo pelo novo, mas o novo com conteúdo e com proposta para ser apresentado. Isso vale também para o Congresso Federal, por exemplo? Sim, eu acredito. E qual que é o caminho para reverter esse cenário? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que estão lá se perpetuando no poder, são eleitos, outras gerações das mesmas famílias acabam assumindo o poder, acabam conseguindo ser eleitos também como deputados, sejam nas assembleias ou então no Congresso também, porque eles já conhecem toda a engenharia da política, né? Como que romper esse ciclo? Como romper essa bolha e começar um novo momento? Só vejo uma saída, uma reforma política. Sem a reforma política é muito difícil. Novos ingressarem na política. Por exemplo, meu caso, as eleições, a campanha eleitoral propriamente dita vai começar agora em 16 de agosto. Né? São 45 dias. Que pessoa que consegue, no meu caso, de novo, preciso de 60 mil votos. Quem consegue em 45 dias conseguir conquistar um eleitorado que já está cativo na mão de vários políticos antigos que compram apoio, né, apoio político através das emendas que vêm, ao longo do tempo. Então, o modelo político é difícil de ser renovado e tudo passa por uma reforma política que eu sou a favor. E o senhor acha que o Brasil está preparado para essa reforma política? Depende, né, de quem o eleitor vai colocar, em especial, e vai votar, em especial nos deputados federais, né, que têm o poder de alterar a lei. Uma coisa que eu sempre pergunto para todos os candidatos, ou todos os políticos que passam aqui por esse estúdio, é sobre a importância do voto em figuras que são de uma determinada região. Vou pegar um exemplo das eleições de 2018. Janaína Pascoal foi uma das das deputadas mais votadas aqui na região, foi a mais votada em Rio Preto também, e nunca colocou o pé aqui depois do período de campanha. Ou seja, o eleitor regional acabou perdendo uma possibilidade de ter uma figura que conheça a região e que traga recursos para a região para apostar numa figura midiática. E posso dar outros exemplos também aí que envolvam a mesma característica. Como conseguir convencer o eleitorado de que é importante votar alguém que é da nossa terra? Eu acho que essa onda bolsonarista que ocorreu em 2018 não deve se repetir. Esse exemplo que você deu, acho que a Janaína não consegue mais essa expressão de votos que teve e tantos outros. Eu creio que o eleitor de hoje vai acompanhar aquele que melhor lhe representa e que melhor fez entregas para quem já tem mandatos. E os novos, eu gostaria muito que o eleitor ele acompanhasse o currículo de cada um, o que cada um já fez até hoje, para se decidir na hora de votar. Então, enquanto uma liderança regional, uma liderança municipal em Lins, enfim, quais são as prioridades que o Estado de São Paulo tem que ter, independentemente de quem seja o governador eleito agora no mês de outubro? Eu acho que o Estado de São Paulo tem que focar muito no desenvolvimento ferroviário. É um tema que eu sou apaixonado. O pré-candidato Tarcísio de Freitas é uma pessoa de muita experiência, eu tenho acompanhado ele nas suas palestras e é um cara que fez muitas entregas em 3 anos e meio, tem expertise, tem inteligência, tem o conhecimento para fazer. A gente está falando, né, de mandatos aí de 4 anos. O senhor acha que o período de 4 anos é o suficiente para um governador, por exemplo, conseguir colocar a casa em ordem? Em resumo, o senhor é a favor de uma reeleição, seja ele para um cargo de presidente ou então para governador? Eu sou a favor de 5 anos de mandato. Mandato único. Mandato único. E por que isso? Quais são as características que tornam o mandato único mais positivos para o eleitor, positivos para a população como um todo? Pela experiência, minha pouca experiência na gestão, eu vejo que o candidato se esforça demais para ser eleito. Depois de eleito, ele apresenta trabalhos, acelera para sua reeleição. E depois da reeleição, ele sabe que ele não vai ser reeleito, ele tende a relaxar um pouco na gestão. Então, eu creio que mandato único de 5 anos
eu vejo com muito bons olhos. O senhor falou que tem acompanhado o candidato Tarcísio de Freitas ao governo do Estado e os opositores acabam sempre usando a característica dele não ser um cidadão do Estado de São Paulo como um problema. O senhor avalia isso como um problema? Não, eu acho isso tremenda bobagem. Não tem nada a ver, porque quem governa é o governador e seus secretários. Tarcísio montando um belo time de secretários, como ele já mostrou que fez no Ministério da Justiça, no Ministério da Infraestrutura, ele vai se dar muito bem na gestão. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, ainda falando um pouco dessa carreira pública, né? Independentemente do resultado das eleições, supondo que o senhor não consiga uma eleição no mês de outubro, o senhor pretende continuar na política, disputar novamente em 2024, em 2026? Como que o senhor está encarando esse seu momento na política? Foi uma opção de vida que eu fiz e estou gostando da gestão. Eu pretendo seguir nela. E deve continuar independentemente se legislativo ou então executivo? Não, o executivo continua, eu vou tentar a cadeira, o meu sonho é ir para o parlamento e defender ideias mais amplas do que o executivo municipal. E como que fica essa leitura que o senhor faz, essa avaliação que o senhor faz enquanto esse início, né, esse início de vida pública enquanto gestor municipal? Como que o senhor enxerga o seu desempenho na prefeitura? Eu acho que eu tenho colaborado bastante. Sou um vice-prefeito ativo, né? Só para te dar uma ideia, assim, quando eu e o João assumimos, chegamos na prefeitura, eu virei para uma secretária de carreira, lá de uma funcionária pública de carreira, e falei, onde é que é a sala do vice? Ah, doutor, é ali. Aí eu fui na sala do vice, cadeira rasgada, falta de pintura na sala, sabe quando você tira um espelho assim, fica a marca do espelho? Eu falei, mas por que isso, né? E ela toda constrangida falou, doutor, nunca um vice-prefeito ele despachou e trabalhou na prefeitura. O senhor é o único que está vindo aqui com proposta de trabalho, né? Então já mandei pintar, mandei arrumar meus móveis e lá eu atendo a população de forma digna e num ambiente saudável de trabalho. Então eu tenho colaborado bastante com o João. Uma das pautas nossas foi trazer o compliance no serviço público, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso em prefeituras e como eu também sou especialista em compliance, fiz curso na CGU, no Tribunal de Contas da União, eu tenho contatos, aí eu liguei e o Tribunal de Contas para um amigo e ele falou, André, nós estamos com um programa, né, de compliance no serviço público, vocês topam aceitar? Gostariam de ser a cidade piloto? E Lins foi a primeira cidade do Brasil a participar do compliance no serviço público, nossos funcionários são treinados, temos um selo fornecido pelo Tribunal de Contas da União de boas práticas, né? Todo o setor de licitação é treinado pelo TCU, então a gente está diminuindo muito, a gente diminuiu muito as eventuais falhas para que não tenha que sofrer um desgaste. Então, a gente falando de compliance, obviamente a gente acaba associando, né, a questão de corrupção, evitar corrupções, evitar problemas internos da máquina pública. Nossa última pergunta, o senhor acredita que a corrupção acabou no Brasil? Lógico que não. A corrupção existe no mundo, né, mas em níveis tolerados. No Brasil, a corrupção ela tem um sentimento parece que é o dia a dia do brasileiro, né? Mas a gente tem sim percebido uma diminuição na corrupção no atual governo. Existe aqui ou ali casos, mas casos de pequenas montas, não bilhões como eram na gestão do governo PT. Mas a corrupção continua. Continua, sem dúvida, mas em níveis bem menores do que vividos por nós há pouco tempo, há 16 anos aí de governo petista. Para a gente encerrar, como tentar mudar esse momento, como fazer com que o brasileiro pare de se aceitar a corrupção, seja ela a mínima ou seja ela a máxima? Só tem uma forma, educação. Investir pesadamente em educação. Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado a você, Marcelo. O pessoal que está em casa nos acompanha, não importa a tela, pode ser pelo tablet, pelo computador, pelo celular ou então pela TV, sempre acessando em tela2.com.br com muito conteúdo original e de graça. Acesse, compartilhe e se informe com a gente. A gente se vê, até a próxima.